Está no ar mais uma retrospectiva Reino Franco. Os francos formavam uma das tribos germânicas que adentraram no Império Romano a partir de Frisia como federade. Eles também estabeleceram um grande reino em uma grande região que hoje cobre a maior parte da França. Os francos passaram também por várias partidas e repartições. Eles deixavam seus bens para os seus filhos sobreviventes das guerras. Eles deixaram muito poucos registros escritos devido a serem analfabetos. Em essência, dois povos os sucederam, que foram os merovingios e os carolíngios. A história dos francos ela não é totalmente distinta, mas alguns estudiosos acreditam que os francos surgiram da unificação de vários povos germânicos, entre eles os sugiranos e os uptepes. Primeiro, eles habitaram ao redor do rio Reno e após eles foram morar na redondeza do leste, próximo à França. Por volta de 250, os francos, aproveitando-se da fraqueza do Império Romano, adentraram até Tarragona, na Espanha, atormentando essa região cerca de uma década, até serem subjugados e expulsos pelos mesmos romanos. Cerca de 40 anos depois, eles tiveram a região de Scheldt, interferindo nos canais com a Britânia. O Império Romano, por sua vez, pacificaram a região, só que não expulsaram os francos. Em 355 a 358, o imperador Juliano ele encontrou sob domínio dos francos algumas linhas de navegações do rio Reno. Mesmo assim, o imperador não se chateou e então os apaziguou. Roma concedeu aos francos grande parte da Gália e também da Bélgica. A partir dessa época, os francos eles se tornaram feudalidade do Império Romano. Uma região em Minas Gerais que corresponde a Flandres e também à Holanda, elas, atuais ao sul dos rios, permanecem adotando como língua oficial a língua germânica ocidental. Os francos tornaram-se, portanto, os primeiros povos germânicos que se estabeleceram no Império Romano para realmente ficar. No Império Romano, os francos conquistaram gradualmente uma grande parte. Essa parte se estendia desde o vale do rio Lore até a Aquitânia Visigoda. Logo de início, eles ajudaram os romanos como verdadeiros aliados. Eles chegaram até a destruir invasores germânicos que invadiram a Roma no ano de 406 através do rio Reno. Bom, e a maior investida deles foi ao sul do rio Lore, na atual região Paris. O controle romano persistiu até o ano de 486, só que uma década depois, os imperadores de Ravenna caíram devido à aliança com os francos. Boa tarde, estamos aqui próximo a algumas tribos francas e estamos também aqui com um grande homem que representa essas terras. Nós agora iremos falar um pouco sobre Clovis I, que foi um importante rei franco. A primeira pergunta que a gente vai fazer para ele é qual era o outro nome que Clovis possuía. O outro nome que ele tinha era Clodoveu I. Ele também se chamava por Clodoveu I, como ele acabou de responder. A gente sabe que Clovis foi muito importante e teve um fato que deixou essa importância dele maior ainda. Qual seria esse fato? O primeiro rei franco a unir totalmente a nação bárbara. Ou seja, ele foi o primeiro rei franco que uniu toda a nação bárbara. Como nós sabemos, Clovis também sucedeu seu pai. Qual era o nome de seu pai? Childerico I. Childerico I era o nome do pai de Clovis. Em que ano ele atuou como rei dos francos salianos? Em 481, como rei dos francos solianos. Salianos eram uma das tribos que existia naquela época. E ele também conquistou outras tribos. As demais tribos que existiam naquela época, ele também conquistou e ficaram todas sob o seu domínio. E também se estabeleceu como o único rei até antes dele morrer. Então, Clovis foi um importante rei franco que até hoje, não muito tempo depois, a gente vivencia muitas coisas que ele fez para a atual França. Boa tarde, nós acabamos de entrevistar um grande homem das tribos francas. E a gente pôde perceber o que ele falou sobre Clovis, que foi um importante rei franco.
Ele comentou que Clovis teve um outro nome que era Clodoveu I. Ele também falou que Clovis foi o primeiro rei a unir totalmente toda a nação bárbara, que a gente pode ver aqui um bocado da mesma. Ele falou também que o nome do pai de Clovis era Childerico I, e a partir da morte de Childerico, Clovis veio a lhe suceder por volta do ano 401. E ele também começou a unir também toda a tribo saliana. Boa tarde, estamos aqui com o importante homem das Terras Francas e agora a gente vai falar um pouco sobre as duas dinastias que se estenderam durante o território franco. Houveram duas dinastias, a Merovingia e a Carolíngia. Agora ele vai falar um pouco sobre a Carolíngia. Boa tarde. Após a morte de Carlos Martel, seu poder político foi herdado por seu filho Pepino. Em 751, Pepino destruiu o reino merovingio e fundou a dinastia carolíngia, que foi governada no século 8 e 9. Ou seja, após a morte de Carlos Martel, que era um importante homem das Terras Francas, o seu filho Pepino o Breve governou em seu lugar, ou seja, o sucedeu. Boa tarde, há algum tempo a gente estava com Pepitro, um homem muito importante aqui nas Terras Francas. E ele nos falou um pouco sobre a dinastia carolíngia, que foi o período em que o Carlos Martel morreu e seu filho Pepino o Breve o sucedeu. Pepino ele destruiu o último rei merovingio e fundou a dinastia carolíngia, que reinou durante os séculos 8 e 9. Boa tarde, a gente acabou de chegar do antigo palácio de alguns reis francos. E a gente encontrou um pergaminho que dizia: Pepino foi reconhecido pelo Papa como rei dos francos. Em troca, lutou contra os lombardos, povo germânico que ameaçava o poder da Igreja Católica. Vitorioso, Pepino doou ao Papa as terras que conquistou no reino da Itália. Formou-se então o patrimônio de São Pedro, que se tornou o estado da Igreja Católica. Ou seja, Pepino foi um importante homem para o Papa, que chegou até o fato do Papa o reconhecer como rei dos francos. Em troca disso, Pepino ele veio a lutar contra os lombardos, que era um povo germânico que estava ameaçando muito o poder da Igreja Católica. Vitorioso, Pepino ele chegou a doar algumas partes da Itália que ele tinha conseguido para a Igreja Católica. A igreja então aí ela pegou essas terras doadas e transformou no patrimônio de São Pedro, que se tornou o estado da Igreja Católica. Boa tarde. Boa tarde, estou aqui com um dos importantes homens da Terra Franca que irá falar-nos um pouco sobre os merovingios. Clovis é considerado um dos unificadores dos francos, tendo reinado entre 482 e 511. Seria neto de Meroveu, o lendário fundador da dinastia merovingia, cuja real existência é incerta. Em seu governo, Clovis promoveu a expansão dos domínios do reino franco e mais tarde converteu-se ao catolicismo, fazendo de seu reino um forte aliado da Igreja Católica. Clovis teve vários sucessores, mas a partir de 639, a dinastia merovingia entrou em crise, em grande parte. As funções do rei eram desempenhadas por um alto funcionário da corte, o prefeito do palácio, também chamado de mordomo do palácio. Boa tarde, a gente estava aqui com um outro homem muito importante das Terras Francas, que falou um pouco sobre o reinado merovingio. A gente pode saber muitas coisas sobre esse reinado. Ele durou durante o século V e o século VIII. O rei era Clovis I e ele recebeu esse nome de merovingio por causa do nome do avô de Clovis, que era Meroveu. Meroveu ele também era o fundador lendário desta dinastia e então por isso ela acabou recebendo o nome de Merovingio, governada aí pelo rei Clovis I, que também, como a gente já falou, tinha outro nome que era Clodoveu. Carlos Magno era filho de Pepino Breve. Com isso, Carlos adquiriu considerável poder na Europa Ocidental, chegando a receber do Papa o terceiro título de imperador romano. E em 800 pretendia se reviver a antiga unidade do mundo ocidental. Nascido em 742, Carlos Magno tornou-se, após a morte de seu pai e seu irmão, o único rei de um território no qual faziam parte da França e um pedaço da Alemanha.
com o objetivo de fazer com que os bárbaros se convertessem ao catolicismo, ele incentivou várias guerras de conquistas. Conquistou grande parte da Europa e recuperou o Império Romano do Ocidente. Em 800 foi nomeado imperador do Sacro Império Romano Germânico pelo Papa Leão III. Boa noite! Espero que você tenha aproveitado muito a nossa aventura pelo Reino Franco, porque por aqui encerra mais um capítulo. Nesta edição, aprendemos muito sobre o Império Franco. Conhecemos um pouco dos merovingios e dos carolingios. Também falamos sobre Carlos Magno. Espero que você tenha aprendido muito sobre essa nossa aventura.